Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Diálogo Aberto com você, trazendo sempre informações, trazendo assuntos, temas importantes para você e para todos nós. Se você é o nosso convidado especial, muito obrigado por estar aqui conosco, por nos acompanhar aqui no Diálogo Aberto. E hoje no programa nós temos dois temas muito importantes, começando para falar sobre seguro veicular. Então você sabe que nesse período que nós estamos vivendo, período de chuvas, muitos alagamentos, muitos pontos de alagamento na cidade, muitos problemas relativos justamente ao grande congestionamento que acontece em alguns pontos e locais daqui da nossa capital, mas também em todo o estado, porque as chuvas também atingem outros municípios. Por isso, essa questão da baixa visibilidade, pista molhada, fatores que contribuem para possíveis situações que causam prejuízos. Por isso a pergunta, o que o seguro do veículo ele pode cobrir? Onde é que a gente pode atuar? Quais as orientações melhores, inclusive, para você contratar um seguro, renovar o seu seguro, verificar as condições gerais? E para tratar sobre este assunto, nós recebemos aqui o advogado Christofferson Andrade, que veio aqui conosco para falar justamente sobre esse tema. E lembrando a você que sempre pode participar conosco aqui no Diálogo Aberto pelo 98802-3444. Você manda sua mensagem, faz suas sugestões, você sugere temas e assim esse programa cada vez mais é construído por todos nós e logicamente com a sua participação ele fica muito mais rico, muito mais interessante e atinge o seu grande objetivo, que é esse diálogo aberto com você. Por isso recebemos aqui o Dr. Christofferson Andrade, que é o nosso convidado de hoje, falar sobre seguro veicular. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Leno. Obrigado também, Nazaré, pelo convite. Tenho certeza que é um tema muito importante que vai ser debatido. A gente vai trazer esclarecimento, informações preciosas para que o telespectador não tenha nenhum problema, nenhum prejuízo, nenhuma dor de cabeça na questão da contratação de seguro, renovação, enfim. Para contratar um seguro, que elementos eu considero como pontos que são inegociáveis? Eu tenho que ter esses pontos aqui. Algumas coisas são opcionais, mas quando eu quero contratar um seguro, eu comprei um carro, ou eu tenho um carro e agora eu me preocupo com essas condições dele, não só a questão da segurança, no sentido de roubo, de furto, mas também essa questão ligada ao próprio deslocamento do veículo. Que elementos a gente pode considerar como extremamente importantes na hora de contratar um seguro? Leno, o contrato de seguro, você pode contratar o seguro total, que a gente chama de seguro compreensivo, ou você pode contratar só apenas danos a terceiro, etc. Então, o importante é você calcular, botar na ponta do lápis a questão do teu orçamento, a questão do que você quer que seja amparado, para que você não tenha, de repente, uma dor de cabeça. Então, a questão de cobertura de furto, roubo, cobertura para eventos da natureza, danos a terceiro, importante também constar, danos materiais, danos morais, no caso de um acidente, porque quando você está na direção, é algo que pode acontecer, algo que você quer que aconteça, mas é algo que pode acontecer no dia a dia. Então é importante você colocar essas informações na ponta do lápis, esse valor desses itens que você quer contratar, para que numa eventualidade você não tenha um prejuízo além do que você pode suportar. De repente uma indenização de 50, 100 mil e você não tem dinheiro para pagar naquele momento. Mas com o seguro, você paga de 3, 4, 5 mil, pagando de forma parcelada, cabe no teu orçamento e você não tem aquela dor de cabeça futura. A partir do contrato, Christofferson, eu fecho o contrato, legítimo. Logicamente vai ter uma vistoria no meu veículo para verificar as condições, se o que eu estou afirmando ele realmente confere com a verdade. E a partir desse momento eu já estou coberto. A partir dessa avaliação do veículo, eu já posso considerar que em caso de um dano, de uma situação que está prevista no contrato, eu já posso ser ressarcido? Exatamente. A partir do momento que tem a proposta, a aceitação, o contrato já está vigorando, já está em vigência. Então, se acontecer algum problema com o seu carro, furto, roubo, ou de repente uma árvore caiu em cima do seu carro, ou um acidente, enfim, qualquer situação, você já está cobertado, você já pode acionar o seguro para que ele tome as providências, questão do reparo, a questão de uma assistência, enfim. Então, a partir do momento que você assina o contrato, que você dá o ok, que já é descontado, inclusive, da sua conta, o cartão de crédito já está cobertado. Nesse caso, então, não precisa, necessariamente, no caso de um parcelamento, não precisa quitar todo o processo. Basta, então, dar início ao primeiro desconto, por exemplo, e já está coberto. Exatamente, até porque na proposta que é feita para você, há a proposta do parcelamento.
Não, você não precisa estar quitado para Todo ter o parcelamento. direito, mas você não pode estar inadimplente. Certo. Então, se você estiver inadimplente, você recebeu a carta da seguradora para adimplir, você não fez e depois acontece um evento, um acidente, um roubo, aí nessa hipótese você pode perder. Se você estiver inadimplente, devidamente comunicado pela seguradora para que você faça o adimplemento sob pena de correr o risco de perder o seguro. Mas se você está pagando regularmente, parcelado, sem problema nenhum, você está cobertado, assegurado e você pode acionar. Cristóvão, no caso, por exemplo, Belém, né, com a quantidade de veículos que tem circulando, claro, é muito diferente de outras cidades do interior, que às vezes tem uma parte disso aí, um quinto, né, metade dessa situação, mas também comparando Belém com grandes metrópoles, como é o caso São Paulo, Rio, Porto Alegre, né, Belo Horizonte. A seguradora ela faz uma análise diferenciada desses cenários, né, de maior ou menor quantidade de veículos? Sim, a seguradora leva em conta vários fatores, né? Ela tem os dados estatísticos dela, então leva a questão da idade, a questão do sexo, a questão da região, a questão do modelo do seu carro, se é um carro nacional, se é um carro importado. Leva em consideração se você na sua casa, no seu apartamento, você tem garagem, se você tem garagem no seu trabalho, se você tem maiores de 18 anos, menores de 25 anos, se é só você que dirige ou se tem uma outra pessoa. Então, a seguradora, de acordo com a tua informação, com a tua região, com o teu estado, com o teu bairro, ele vai fazer o cálculo para te falar, olha, teu prêmio é X, 5 mil, para outro vai ser 6, para outro vai ser 4. Então, tudo isso interfere na questão do valor do prêmio que você vai pagar para a seguradora, para você ter depois o respaldo de uma situação que você não quer, mas que pode acontecer, você poder acioná-la. Nesse ponto, como é que a gente melhor define o que é a franquia que é cobrado, então, da pessoa que contrata? A franquia é um valor que você vai pagar no caso de aqui um exemplo, um acidente. Se você houver um acidente, então se você for fazer um reparo, você gastaria 10, 15 mil, mas se você pagar uma franquia de 700, 800 mil reais, que é o valor que já está na pólice, você vai pagar apenas aquele valor e a seguradora fica responsável por cobrir. Então, a franquia é isso, é aquele valor que você paga, né, que é como fosse uma divisão aí de prejuízo entre você e a seguradora nesse sentido. Você paga aquele valor mínimo estabelecido, já está na tua pólice, já está o valor que você vai pagar, questão de acidente. Se você, de repente, trincou um vidro e você quer trocar o teu para-brisa, vai estar lá um valorzinho que você vai pagar, que é bem inferior ao valor que você fosse pagar por fora para fazer essa troca. Então, a franquia é exatamente isso. Nesse sentido, cada vez que eu precisar, eu posso utilizar essa franquia. Tem limite para a utilização? Por exemplo, você só pode utilizar 4 vezes durante o ano. Tem limite? Não existe limite para usar a franquia. Se você estiver dentro daquela vigência do teu contrato, toda vez que acontecer, você vai ser acionado e você vai efetuar o pagamento, né, se você fizer uma análise de mercado para saber se é mais vantajoso pagar a franquia ou comprar a peça e fazer a reposição por conta própria. Regiões que têm, por exemplo, vias administradas então por empresas, né? Ao invés do poder público fazer essa administração, tem alguma diferença na hora da seguradora analisar se você utiliza muito essas vias, né, que são privatizadas, que tem realmente a qualidade do asfalto é melhor, o monitoramento é melhor, até o atendimento de emergência em caso de necessidade também nesse sentido, até porque você paga por isso, né, paga o pedágio. Tem alguma diferença para espaços que são administrados pelo poder público, que às vezes você não tem essa qualidade no serviço? Se você roda no interior do estado, dependendo do teu trajeto, isso vai impactar. Se você roda apenas no centro urbano, trabalho, casa, vai ser diferente se você roda todos os dias pegando aí interior do estado, pegando estradas precárias, enfim. A questão particular, essa questão das rodovias que têm pedágio, elas têm o seguro delas, né? Então, dependendo da causa do acidente, talvez até essa própria seguradora dessa empresa que está ali naquele momento com a questão do pedágio, ela faça o reparo. Então, tem que ver qual é a situação. Claro, com excesso de velocidade, você está numa via que é permitida 80, mesmo do pedágio. Você vai excesso de velocidade 130, 140, 150. Nesse caso, a seguradora, tanto a da pessoa
quanto da rodovia pode não querer pagar. Por quê? Porque houve um agravamento de um risco, a pessoa estava em alta velocidade. Então tem que analisar cada caso para saber se vai acionar a seguradora da rodovia, se ela vai fazer o reparo, que ela tem que ter seguro, ou se vai ser a seguradora do própria pessoa que contratou. Certo. Mas esse conflito é definido por quem? A seguradora que vai discutir isso. Por exemplo, eu tive um problema, um acidente, por causa de um buraco na estrada, que não foi consertado. Aí eu aciono a minha seguradora, até porque houve um dano no veículo, o veículo parou, ou alguma situação nesse sentido. A seguradora, ao verificar essas condições que deram causa ao acidente e, consequentemente, ao prejuízo do veículo, ela pode, inclusive, acionar a seguradora, no caso, a seguradora da empresa que administra a via, ou isso aí você tem que fazer depois? No caso de uma empresa que está administrando uma via dessa, né? Ela está cobrando um valor para você. Isso, cobra o pedágio para você pagar. Você tem que ter uma via boa. Certo. Mas vamos nesse teu exemplo, um buraco. De quem foi a responsabilidade? Da empresa que está te cobrando pelo pedágio. Certo. Você teria o quê? Ela teria que ficar responsável por efetuar esse pagamento, te indenizar. Porém, não fez, você vai na sua seguradora. Então, se a seguradora pagar, ela vai com direito vai entrar de regresso direto. Regresso direto contra a empresa que é responsável pela administração da via. Isso vale também para o poder público? Poder público também. Público também. Por exemplo, a capital nossa aqui tem várias áreas aí que estão esburacadas, serviços às vezes que foram incompletos por outras, inclusive outras ações e obras públicas, e acabam prejudicando a via. Por exemplo, um problema sério que a gente enfrenta é o desnivelamento entre aquelas tampas de esgoto, por exemplo, com a via. Sim. Isso, quando chove, você acaba não vendo e acaba podendo causar um acidente, até porque pode bater o carro, deslizar, bater no carro que está do lado, ou você notamment em cima, frear, alguém vem atrás e bate. E são situações que acabam sendo, digamos assim, de alguma forma, facilitadas pela má administração da via, né? Daquele poder público que tem a responsabilidade sobre ela. Neste caso, aí eu acionei o seguro vai consertar o carro, vai dar um jeito de resolver o problema, mas a seguradora pode ter direito de regresso sobre o poder público. Correto, pode sim. Um exemplo, já aproveitando aí esse gancho que você colocou a questão do direito de regresso, manobrista de shopping, por exemplo. De shopping, o shopping em si ele vai pagar, mas um restaurante. Certo. O shopping tem estacionamento coberto, um restaurante, às vezes não tem estacionamento suficiente e tem um manobrista. Esse estabelecimento, por lei, ele tinha que ter o seguro, né? Até porque um evento ele pode também acontecer. Cobra o estacionamento, né? Meio que ele não cobre. Só o fato de dar o estacionamento manobrista, ele fica responsável. Então, em tese, teria que ter o seguro, porque ele pode, ali, numa situação de manobrar, bater um carro de um cliente, ou até mesmo ter um furto, um roubo ali. E essa empresa não tem seguro. Há um furto do teu carro, ou ter roubado lá no teu carro, lá no estabelecimento, né, ali no estacionamento, com o manobrista, e você vai na empresa e fala, olha, eu não tenho seguro. Certo. A tua seguradora pode pagar e ela vai entrar com ação de regresso. Exato. Aconteceu um caso recente numa instituição de ensino aqui na capital, em que os carros estavam no estacionamento, que é cedido, né, e cobrado, não somente tem um espaço que são cedidos, mas são cobrados por uma empresa, uma terceira empresa no caso, né? E neste caso a chuva alagou, alguns carros realmente foram prejudicados, não sei se teve algum com perda total, mas de qualquer jeito houve um dano muito grande, né, em cima da parte interna do carro, porque a água entrou mesmo, motor, né, alguns carros e tudo mais. Neste caso, eu tenho um seguro, o que eu posso fazer? Você pode acionar o seu seguro, ou se o estabelecimento tiver o seguro dela, de repente também pode acionar para fazer o reparo. Se o teu seguro te indenizar e ele entender que a responsabilidade não era dele, mas do estabelecimento, já que ele como prestador de serviço e também está ali sobre o abrigo do Código de Defesa do Consumidor e também do Código Civil que diz que tem o dever de guarda, ele pode entender e falar, olha, eu estou aqui ressarcindo o meu cliente, o segurado, porém entendo que eu não era o responsável, ele pode entrar com uma ação de regresso. E isso depois vai ser analisado caso a caso para entender realmente de quem é a responsabilidade. Esse é um evento da natureza, né? Certo. Que ninguém está prevendo.
Mas naquele exemplo há pouco que eu falei, de uma manobra, de um acidente, ou de um roubo, enfim. Houve um agente específico. Nesse caso, né? houve um agente específico. Então, ali, o certo era o estabelecimento já ter o seu seguro, porque ele está responsável. Quando você estaciona o seu veículo em qualquer lugar, cobrando ou não, porque só cobrando não, de forma gratuita também. A partir do momento que ele te fornece esse direito de você estacionar, ele está sob a responsabilidade do teu carro, da tua guarda. E se não tiver o zelo e acontecer algo, ele vai ser responsabilizado. Até porque o Código de Defesa do Consumidor diz isso. Certo. No caso, por exemplo, só pegando, esticando um pouquinho ainda essa análise. No caso, por exemplo, das farmácias ou de estabelecimentos comerciais que aproveitam a calçada, delimitam a calçada, colocam como vaga rotativa, mas de qualquer jeito elas disponibilizam essas vagas para os seus clientes. Também vale esse raciocínio? Também vale. A partir do momento que ele te dá, te facilita, porque quando ele coloca o estacionamento, ele está facilitando o teu acesso. Certo. Né? Para você estacionar, visando claro, isso, visando ali o teu bem-estar, visando de você estacionar com tranquilidade, enfim. Então, nesses casos, a farmácia teria que ser responsabilizada. Eu acredito que ela deve ter um seguro ali já prevendo, já por conta da rotatividade, por conta da situação que pode acontecer ali, um furto, um roubo, e ser acionada. Mesmo raciocínio há pouco. Se a seguradora cobrir, a tua seguradora pagar, ela pode entrar com ação de regresso. O que não pode é o segurado ficar prejudicado numa situação dessa. Né? O segurado não pode ficar prejudicado. Então, se ele aciona a seguradora dele, a seguradora entra com reação de regresso. No caso das árvores em Belém, né? Tem muita alegação no poder público, no sentido de que são vegetais que aparentemente não oferecem nenhum risco, mas aí vem uma chuva forte, lá elas caem em cima de carros, danificam, né? Além de todo o prejuízo para o trânsito, o risco na vida das pessoas, mas de forma assim, muito comum, você tem prejuízos materiais muito grandes, né? Carros que inclusive dão perda total, cai, amassa tudo. Como é que fica essa situação? A quem acionar numa situação como essa? Na pólice dos seguros, via de regra, tem esse evento da natureza. Certo. Então, caiu uma árvore, danificou teu carro, perda total, perda parcial, enfim. A seguradora vai arcar. É a seguradora que você tem que acionar a seguradora. Porém, que mesma situação, se ela entender que não foi, a árvore já estava apresentando ali, que já estava debilitada, já tinha sido alertado, já tinha ido nos órgãos de Secretaria de Meio Ambiente, fazendo lá denúncias, e não teve esse cuidado, se ela entender depois que é o caso de repente de ressarcimento, ela pode ingressar aí contra o município pela responsabilidade dele. Mas o segurado, ele não tem por que aguardar nada com relação a isso, se é culpa do município, se não é culpa do município, foi um evento que era imprevisto, um evento, enfim. O seguro vai cobrir e depois ele que vai procurar acionar o departamento jurídico dele, enfim, para poder tomar as providências cabíveis. Mas o segurado pode sim acionar a seguradora tranquilamente. Mesmo que este carro não esteja numa vaga delimitada para estacionamento na via? Por exemplo, você tem aquelas marcações, né, onde normalmente você pode estacionar o seu carro, mas aquela via não tem essa sinalização, ou realmente não é permitido o estacionamento no leito da via, mesmo que seja para o canto, né? Mesmo nesse caso, vale o mesmo raciocínio. O que acontece? O seguro só não vai cobrir, só não vai cobrir teu carro se você tiver o que a gente chama de agravamento intencional. Certo. Então, um agravamento intencional, por exemplo, excesso de velocidade, um agravamento intencional por uma questão de dirigir alcoolizado. Certo. Isso é um agravamento intencional. Então, se no caso concreto ficou ali, olha, eu estacionei no local proibido, ali é uma infração de trânsito. Né? Eu jamais imaginei que eu ia estacionar ali que ia cair uma árvore. Então, assim, eu não agravei intencionalmente aquela situação. Certo. Então, eu vou ficar responsável, eu que vou ser penalizado, é o que poderia acontecer. Então, uma infração de trânsito não necessariamente significa que a seguradora não vai pagar. Ela não paga se tiver o agravamento intencional. O caso lá de Salinas. Eu vou para Salinas e entro com o meu carro lá pela praia e depois lá vem amarelo, lá foi meu carro lá, vai navegando pela praia. Nesse caso, eu posso considerar que houve um agravamento intencional? Nos contratos de seguros, eles não cobrem água salgada. Nenhum tipo de água salgada. Não cobre água salgada. Então, certo. Nesse caso, Salinas específico aqui no Pará, todo mundo, que o Brasil inteiro conhece. Todo mundo conhece essa história. Já conhece a história, então já exclui por si só por ser água salgada. Por ser água salgada. Tá? Mas numa situação específica de não ser água salgada, ou se você colocou teu carro em risco numa inundação, vamos aqui na inundação,
chuva forte aqui na região da Amazônia. Coincidiu aí águas altas, coincidiu chuva. Exato, você tem um carro esportivo, um carro baixo, você vê lá de longe que aquilo tá longe. Está bem cheio ali a rua. Aí você mete seu carro. Alagamento então vale. Por exemplo, se eu estou trafegando na rua e vejo que já está, os carros já estão inclusive voltando. Não, mas eu vou arriscar. Exato. A seguradora pode se recusar, falar, se todos os carros estavam voltando, carro grande, ônibus, caminhão, picape, teu carro é esporte, teu carro é pequeno, você avançou. Você coloca o fusquinha lá dentro, colocou e cobriu todo o seu carro, de repente ela pode entender ali que é um agravamento intencional. Certo. O caso concreto vai analisar se é ou não, tá? Porque uma conduta que partiu do próprio segurado. Então tem que ter muito cuidado com relação a essas questões. Né? Ele vai ser ouvido, né? Vai ter a narrativa dele. Vai ter isso, vai ter investigação, vai ter, de repente, mais câmera, enfim, para ver se realmente, não necessariamente a conduta dele, só o fato de ter avançado, de ter prosseguido com o alagamento, por si só vai retirar o direito dele. É a questão do agravamento intencional. Né? Se botou em risco mesmo, aumentou o risco do do evento. Eu tive um caso, por exemplo, de uma pessoa que eu conheço, que ele tem um carro que os sensores são todos na parte de baixo do carro. E aí não estava alagada completamente, mas estava com pontos de alagamento à via. Ele passou, quando ele passou, eu acho que tocou o sensor, alguma coisa assim, e o carro parou. Ele não conseguiu retirar, aí depois encheu e comprometeu. A seguradora até hoje está brigando com ele para não pagar, porque disse que, na verdade, ao perceber o ponto de alagamento, ele não deveria ter avançado. Neste caso aí, é um litígio pesado essa história. Mas nesse caso específico, eu já não vejo que a seguradora tem razão. Uhum. Por quê? Porque não era um alagamento que não permitisse ele passar. Certo. É que o carro dele, dependendo da tecnologia do carro dele, quando bateu a água, ele parou. Parou. E então aí é um evento que ele tirar. não tinha como saber disso. Né? Se não fosse isso, passaria normal. Aí vai se abrir uma investigação. Bom, todos os carros estavam passando. Você tinha vários carros passando, o meu ficou. Então tem que ver o caso concreto. Nessa situação que está colocando, o fato de não ter desligado, vamos colocar aqui como desligado o sensor, certo. E aí parou o carro, entendo que não foi ele por conta dele, foi simplesmente a questão do carro, da mecânica, do sistema certo. de inteligência do carro, enfim, que disparou. Certo. Então, assim, observando esses pontos, claro, você tem ganhos quando renova o contrato, considerando também o teu comportamento ao longo do tempo, né? Você tem bônus que acabam recebendo, serviços que não são cobrados com menor valor financeiro, enfim. Essa preocupação do seguro, então, ela precisa envolver, se a gente for traçar alguns pontos, Cristóvão, então seria a questão mesmo de verificar, né, o que ele pode te dar, e aí você pode verificar as coberturas, né, e negociar, né, elas não são padrões, né? Não. Elas têm referências, não é isso? Exato. Tá. Então, oscila, às vezes uma está maior, outra está menor, vai dependendo muito do mercado também, né? Do interesse, olha, preciso bater meta, então a gente joga mais baixo. Também o valor do carro também influencia nessas questões, né? Isso tudo. E todos aqueles elementos que você colocou, né? Se tem garagem, se não tem garagem, quem é que dirige, se dirige, tem quantos anos de carteira. Isso, sexo interfere também. Tudo isso pesa, né? O deslocamento do trabalho, se utiliza todo dia, se não utiliza. Exatamente. Enfim, todas essas questões, mas o contratante, ele pode fazer essa análise e negociar isso aí, né? É possível essa negociação de acordo também não somente com o bolso dele, mas com aquilo que ele quer de retorno, não é isso? Exato. É um exemplo, dano material, dano moral. A seguradora, você vai fazer lá aciona teu corretor vai pegar várias empresas de seguros e vai achar o melhor para você, o menor preço, enfim. Aí você fala, mas 100 mil reais está um valor muito pesado para mim com relação a dano material, dano moral. Dá para diminuir para 50 mil? Aí ele vai diminuir para 50 mil, automaticamente vai diminuir o valor do teu prêmio. Eu não quero tal coisa, não quero dano a terceiro, vai diminuir também. Então, dependendo não quero carro... Reserva. A qualidade do carro reserva também, né? Qualidade do carro reserva, exato. Ele te dá um carro básico, o tempo. Então, tudo isso são coisas que você consegue mexer. Outras cláusulas, não. Tá, dentro do Brasil, né? Esse mercado, ele é um mercado aquecido, é um mercado que realmente ele tende a se expandir ou ele está numa estabilidade, por exemplo? Leno, o mercado, assim como um todo, vai depender muito da questão do fator econômico também, né? Certo. Então, assim, claro que todos, se pudessem, fariam seguros, né? Mas tem gente que não tem, fica com o orçamento apertado e acaba
dando prioridade, de repente, uma questão de educação, uma questão de saúde, Certo. enfim. Então, depende. O mercado hoje está estabilizado. Houve aquele momento de queda, como natural, na economia, depois vai ascendendo, mas hoje se encontra ali equilibrado, né? Então, tem esse fator econômico, pesa muito também na questão do seguro. Certo. O valor do carro, hoje também, os carros também estão com valores bem elevados, isso vai impactar também na questão do bolso da pessoa, né? Sim, Em vez de ela com comprar um certeza. carro novo, compra um carro usado, Seminovo, né? seminovo. Então, depende muito da questão econômica. Ok. Então, nós conversamos sobre a questão do seguro veicular, tema importante que a gente precisa estar atento, né? Há pouco tempo se pensava que era apenas um luxo, mas hoje é uma questão realmente de segurança, que a gente precisa também considerar até para valorizar o bem que você, às vezes, com muito suor, com muito sacrifício, consegue ter, né? Carro, algum tempo atrás, que era um luxo, hoje realmente é cada vez mais uma necessidade diante de uma cidade, por exemplo, como a nossa, que só oferece a opção do transporte, né, por via terrestre, né? Só com os ônibus que a gente tem, nem alternativas a gente tem, então o carro é uma opção também nesse sentido de deslocamento e ganho e economia de tempo, né, por causa disso. Então eu queria agradecer aqui ao nosso convidado, Cristófason Andrade, que é advogado, e nos trouxe essas informações. Muito obrigado, sucesso aí nesse trabalho e que a gente continue cada vez mais, né, tendo uma resposta muito boa das seguradoras e, logicamente, é o tipo de pagamento que a gente faz para não usar. Né? Exatamente. É um investimento que se faz nesse sentido. Cristófason, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Leno, pelo espaço, por ter permitido aí esse debate, trazer esclarecimento, informações para os nossos telespectadores. Obrigado e obrigado a você que nos acompanha. Nós vamos a um rápido break e vamos voltar com a segunda parte, o segundo bloco do nosso programa Diálogo Aberto desta semana. Fica com Deus, mas não desliga. Volta com a gente. Seja bem-vindo de volta ao programa Diálogo Aberto com você e agora nesse segundo bloco do programa, de novo, um tema importante para nós conversarmos, né, para você poder também participar conosco. Né, nesse retorno nós vamos falar sobre enurese infantil. Você já ouviu falar? Traduzindo é o xixi na cama, né? Só que para a gente tratar esse tema e justamente buscar orientações, como nós podemos agir, principalmente você que é pai, você que é responsável por uma criança, né? Como é que a gente trata essas questões ligadas a esse relacionamento, para que isso seja realmente parte desse desenvolvimento, né, da criança e não fique como um trauma, como uma ferida, como algo realmente que vai causar problemas mais lá na frente. Né? E quando a criança não consegue, por exemplo, avisar, né, quando precisa ir ao banheiro. É um distúrbio, mas é um distúrbio involuntário, né? Embora não seja grave, ele pode causar também alguns efeitos. É nesse sentido que nós convidamos o Dr. Alfredo Abud, ele que é urologista infantil e vai nos orientar a respeito desse tema. Seja muito bem-vindo, doutor, aqui no nosso programa. Obrigado, Leno. Eu quero agradecer a oportunidade de a gente estar conversando sobre o assunto, estar dialogando, né, sobre isso, que é algo que muita gente não sabe lidar, não sabe identificar quando realmente se torna um problema e a gente precisa estar preparado para isso, para poder saber melhor manejar e ter um resultado bom aí ao longo do desenvolvimento da criança. A questão da enurese é um controle muscular. Como é que a gente analisa esse processo até realmente a criança fazer um processo de continência nesse sentido? Perfeito. É um controle neurofisiológico. Neurofisiológico. Que compromete, que envolve também a musculatura dessa região perineal, que é essa região baixa aqui. Então, se você ainda não tem um controle neurofisiológico, ou seja, a maturação, porque a criança ela nasce sem ter essa maturação. E ao longo dos 5 primeiros anos é que ela vai alcançar, pelo menos se espera que ela alcance a maturação neurofisiológica, a ponto dela ter o controle total da micção. Então, ou seja, a gente só considera o xixi na cama um problema de saúde a partir dos 5 anos de idade. Certo. Antes é natural. Claro que isso vai depender de criança para criança. Tem criança que consegue o controle total da micção a partir dos 2, 3 anos de idade. Que, em geral, a maioria é assim. Existem também os casos que a criança chega a ter o controle total, mas depois ela evolui. Acontece também. Às vezes por questões emocionais, né? Questões emocionais, algum tipo de trauma, ansiedade, que hoje é muito comum no meio das nossas crianças. E, principalmente, hoje,
na enurese, no xixi na cama, está relacionado também ao despertar profundo. É o principal problema. O que seria esse despertar profundo? O que acontece? Durante o sono, a criança não consegue ter o estímulo com a bexiga cheia a ponto de acordar. Entendi. Você entendeu? Entendi. Então, a bexiga distendendo, por conta dela estar cheia, ela não consegue disparar um estímulo suficiente para a criança acordar e levantar. E aí ela acaba transbordando, ela perde involuntariamente urina, xixi na cama. Claro que podem ter outras causas, essa é a principal, mas podem ter outras causas. Pode questão hormonal, psicogênica, criança que pode ter sofrido está sofrendo bullying, trauma, tem que ficar atento. Abuso sexual também. Também, Pode tudo isso pode, né? tudo que possa levar a um trauma emocional que pode afetar na condição fisiológica da criança, pode acarretar, sim, manifestando xixi na cama. É diferente essa urina, por exemplo, da diurna, da durante o dia? Ela tem uma diferença nesse sentido ou é o mesmo padrão? Isso é outra coisa. Para a gente considerar enurese, a criança tem que ter o controle diurno. Certo. Você entendeu? Então, por exemplo, existem patologias urológicas infantis, e até adulto também, porque o adulto também pode ter enurese, né? Inclusive, 1% dos casos, quando na fase de criança, não é pequeno, é baixo, mas 1% dos casos, quando na fase da criança não resolve, ele pode se perpetuar ao longo da vida adulta. E aí, o que acontece? Precisa ter esse cuidado, né? Então, para nós considerarmos a enurese, a criança ela não pode ter outra patologia associada que leve a perdas urinárias ao longo do dia. Então, tem doenças urológicas que a criança não tem um controle, é incontinente. Essa não se encaixa dentro do conceito de xixi na cama. Então, trazendo para esse raciocínio, vamos dizer uma criança que durante o dia ela consegue ir ao banheiro. E é o banheiro normal, tem o controle normal. Certo. À noite, perde xixi. Ok. Urina na cama. E aí começa a ter problemas sociais, né? A criança fica com retração, a família não frequenta a casa de um parente, de um amigo, não dorme na casa de um colega, às vezes naquelas reuniões de colegas e tal. Certo. E aí o que acontece? Acaba se retraindo e às vezes entra num ciclo que não tem solução. Inclusive os pais precisam estar preparados para lidar com isso. Porque senão tem muitos pais que acham que o menino está... isso é sem vergonha, está com tolice, ele não sabe lidar com isso e precisa de ajuda, a criança está precisando de ajuda, não é ela que está fazendo por birra, por algum tipo de coisa, às vezes é questão mesmo neurofisiológica de maturação, essa maturação, no caso, está sendo retardada, foi atrasada por algum motivo e a gente precisa ajudá-la, auxiliá-la. E qual seria a melhor dica para os pais, né? Que está com uma criança, está com 4 anos, como o senhor falou, está dentro de um período... Está dentro do período já 4, 5 anos, já está chegando ao período da continência. Certo. Qual seria a dica para esses pais, para que isso não se tornasse um problema maior, né, digamos assim, em termos emocionais, psicológicos, nesse sentido? Como é que trata essa situação? Primeiro, os pais têm que entender, eles não podem se desfazer da queixa, né? Tem que levar em consideração realmente que a criança está apresentando e precisa de ajuda. E se tornar ali como um apoiador para que se resolva. Quando a criança está próximo desse período, dos 5 anos de idade, e aí a gente tem que ter essa observação, a gente pode ajudar no condicionamento. Ou seja, aquela criança que está quase completando 5 anos de idade, ainda está perdendo o xixi na cama, essa criança provavelmente vai completar os 5 anos e não vai ainda estar com a maturação completa neurofisiológica. E a gente pode ajudar, auxiliar no condicionamento. E uma forma que a gente faz muito no consultório é a gente condicionar essa criança ao acordar ao longo da noite, evitando assim que a bexiga transborde. De que forma? Por exemplo, a criança dorme 8 horas da noite. A gente leva uma média de 4 horas para encher a bexiga. Certo. Então, a gente já diminui um pouco a quantidade de líquido ingerida ao longo da noite, não é deixar a criança com sede, mas já diminui um pouco a quantidade de líquido que ela ingere. Antes de dormir, a gente esvazia, pede para que esvazie a bexiga e a gente pode condicionar uma periodicidade, Certo. né? Temporizar ao longo da noite um momento de ir ao banheiro. Então, por exemplo, se ela dorme 8 horas da noite,
9, 10, 11, meia-noite, em torno de meia-noite, 1h da manhã, ela tem que acordar, tocar um despertador, e aí os pais precisam auxiliar nesse momento. Sim. Porque às vezes a criança já está no quarto dela, com a independência dela, e ao mesmo tempo tem que acordar a criança, levar ao banheiro e esvaziar a bexiga. Isso é uma forma profilática para evitar o esvaziamento. E isso você ajuda também no condicionamento da criança. Mas existem outras formas de terapia, né, que são até essa aí é melhores. muito prática. Essa né? é prática. Muito Essa daí é prática. como se fosse uma coisa que você está antevendo treinamento que mesmo, o problema né? vai chegar e você consegue ajudar a criança nesse processo de maturação. Então, doutor, o senhor está falando uma coisa que parece que é básica, lógica, mas que as famílias estão tendo um problema hoje, a gente percebe isso muito claramente, que é essa intimidade, né? Essa conversa com os filhos, né? Sim. Essa proximidade com os filhos e essa preocupação em realmente ajudá-los, né? A gente tem visto aí, e isso é um perfil, não sei se o senhor concorda comigo, aí pelo atendimento que o senhor faz nos consultórios, que há uma dificuldade dessa participação da família em muitos desses casos. Né? Isso é um problema dele, ele vai ter que fazer. Né? E às vezes até age de forma punitiva. Perfeito. Né? E aí é um problema. Né? Como é que o senhor lidar com esses casos, quando o senhor percebe um perfil, por exemplo, de uma família dessa no consultório, e que vai mais para denunciar a criança, Sim. e tipo assim, olha, eu quero que você resolva esse problema, mas às vezes quando vai ter que também participar do processo, ela acaba se eximindo disso aí. Nessa situação, Leno, a gente precisa ter o olhar médico, né? O olhar Certo. clínico. No primeiro contato com essas famílias, a gente deixa eles bem à vontade. A gente Certo. precisa... Uma anamnese mesmo anamnese, plena, entender um pouco o que cada um está passando ali. Certo. E tentar ajudá-los. Algumas crianças precisam de apoio psicológico, não só a criança, a família. A família, né? Exatamente, porque a gente tem que tentar, ao longo da conversa, e às vezes em uma só consulta você não consegue definir. Você precisa ter uma relação mais próxima com a família. Certo. Principalmente naqueles casos em que o nosso manejo não está resolvendo. Então tem alguma coisa que está alimentando. Então você precisa estar mais próximo dessa família e para tentar ajudar. E às vezes o problema não está só na criança, ou às vezes o problema nem está na criança, tá o maior problema. Tá? Às vezes na família que está passando e isso já é uma consequência. E aí você precisa tentar definir uma conduta e às vezes a gente precisa de um apoio multiprofissional. Um psicólogo, um terapeuta ocupacional. Que pode dar esse ganho também, né? Exatamente. Então, por exemplo, a criança, ela vai dormir, ela fica tão ansiosa, tão preocupada em não urinar na cama, às vezes, que ela fica tensa. Então, ela sofre ali ao longo da noite, tem o despertar, às vezes, várias vezes ao longo da noite, ela não consegue produzir no outro dia de forma adequada. Ou fica no gotejamento também. Ou fica no né? gotejamento. Tem a ideia, doutor, da falsa ideia, a bexiga falsa, digamos assim, de parece que está cheia, aí você chega lá... Perfeito, existe inclusive, porque a urologia pediátrica, ela trata não só a patologia, o problema anatômico, que muitos dos nossos problemas que a gente trata são problemas congênitos, né? Que a criança teve alguma malformação ao longo do desenvolvimento do trato urinário na vida intraútero. O que acontece? Algumas crianças têm problemas fisiológicos, principalmente no mau funcionamento vesical. E aí aquela criança que está relacionada também com problemas emocionais, aí a gente vai para um outro tema que é a hiperatividade. Sim. Já é o aumento da atividade detrusora, que é o músculo da bexiga. Então a bexiga às vezes ela trabalha de forma acelerada, hiperativa, e ela desencadeia o estímulo falso de que ela está cheia e faz com que a criança todo momento queira ir no banheiro. Certo. E isso pode... E o que é engraçado, Leno, crianças que têm esse problema de hiperatividade da bexiga, geralmente ele se dá só ao longo do dia. Quando a criança vai dormir, que ela relaxa, ela não tem. Aí ela já não tem. Não tem. Geralmente, uma das coisas que faz a gente diferenciar o diagnóstico é que ao longo do dia os pais chegam e dizem assim, doutor, o meu filho está toda hora, eu estou 1 hora esperando a consulta, por exemplo. Já foi 5 vezes ao banheiro. E chega lá de pouquinho, porque a bexiga ainda não foi suficiente para encher. Não é verdade? E aí o que acontece? Ao longo do dia, começa a atrapalhar nas atividades sociais da criança. Então a escola, o professor reclama, não consegue se concentrar. Toda hora está pedindo para ir ao banheiro, né? Então é um sinal de alerta. Você vai também, fazer uma né? viagem, toda hora a criança está pedindo para parar, aí os pais também não entendem, mas
Faz, aí não consegue fazer, ou então pinga. Aí o pai acha que é um problema, não, é porque não tem urina. Não foi suficiente para encher a bexiga. Certo. Isso também é um sinal de alerta. Mas é um outro tipo de problema, é a hiperatividade. E o que é engraçado, que à noite essas crianças, em geral, dormem à noite tranquilo e não perde. Então, por isso que o conceito do xixi na cama, são coisas distintas, mas é engraçado que tem relação. Então, esse olhar cada vez mais atento, né, dos pais para essa questão comportamental também, Sim, é importante. ele envolve, né? E aí vem um outro ponto que o senhor citou também ainda há pouco, nós conversávamos aqui em off, né? Que é a questão da ansiedade, né? Isso tem também, ela também contribui para esse aspecto. Muito, né? Muito. A gente passou pelo problema pandêmico, né? Certo. A pandemia, aquela coisa, as crianças ficaram... Então, hoje, depois da pandemia, antes já tinha, mas agora piorou muito a questão da ansiedade das crianças. A preocupação, as famílias também, né? Então, assim, as crianças são muito reflexo do seu ambiente familiar. E a gente percebe que vem aumentando muito a frequência de crianças que chegam com esse tipo de problema no consultório. Então, assim, as pessoas precisam, a gente dá algumas dicas, a gente precisa desse apoio psicológico, mas precisa principalmente se atentar, que às vezes o problema é maior do que a gente imagina, não é apenas na criança. E isso está ligado muito ao uso de telas, né, professor? Doutor? Muito, muito. É muito ligado ao uso de telas. Eu vou te dar... O outro problema de tela, Leno, ao longo do dia, e aí já saindo um pouquinho do xixi da cama, as crianças às vezes ficam tão atreladas à televisão, a tablet, celulares, smartphones, essas coisas, que elas esquecem, ou então elas reprimem o desejo miccional. E aí, há uma relação, doutor, uma pergunta, há uma relação entre essa questão de reprimir, por exemplo, a urina com o aumento da pressão? Sim, tem alguma relação? Isso aí do aumento da pressão na bexiga? Sim, que você diz sim. Então, por exemplo, se a criança está ali, ela está com desejo miccional, mas ela está se trancando, se prendendo, porque ela não quer perder aquele momento da atividade lá, não está no joguinho, aquela coisa. Certo. E aí passou aquelas 4 horas, que a gente tem que estar 3 a 4 horas frequentar o banheiro, e aí a criança não vai no banheiro. O que acontece? A bexiga está cheia, ela vai transbordar. Aí ela entra já num falso diagnóstico de incontinência. Certo. Porque ela está perdendo urina e a família às vezes não entende por que a criança está transbordando. A outra coisa, os rins estão produzindo urina. Certo. Então a urina desce dos rins até a bexiga. E a sujeira, canal, né? E a sujeira, exatamente. Tudinho. E aí o que acontece? A urina não tem para onde mais escorrer. E os rins podem dilatar. Você entendeu? E aumentar a pressão nos rins. Ainda. Exatamente. Então tem que. E a outra coisa é a urina parada por muito tempo na bexiga. Certo. Aí isso pode proliferar bactéria e causar quadros de repetição de infecção urinária. Você entendeu? Quer dizer, então, os pais precisam se atentar que a criança precisa frequentar o banheiro a cada 3, 4 horas ao longo do dia. Ok. Agora sim a pergunta, doutor, como é que faz para esse tratamento? Foi diagnosticado, a situação exige um cuidado, o senhor já deu alguns spoilers disso, né? Sim. Então, dá para trabalhar também com uma equipe multidisciplinar, muitas vezes vai exigir um empenho maior da própria família, um tratamento que exija essa composição de forças para poder ajudar. Perfeito. Mas, em geral, o tratamento, no caso da enurese, o que a gente precisa mais ou menos direcionar? Como é que trata esse caso com a criança? Quando é que eu acendo o sinal amarelo para procurar realmente um urologista e qual seria um tratamento, digamos assim, mais comum dentro desse processo? Perfeito. O que acontece é que a gente precisa trazer essa criança para participar do processo. Perfeito. Né? Não só a família também. A criança precisa participar. Então, acho que de forma lúdica a gente tenta atrelar a participação dela, motivando ela. Então, geralmente eu uso um calendário, né, com uma pegada meio infantil, né? Certo. E de forma que ao longo do mês ele vai participando. E aí com uma carinha de feliz ou triste, ou então uma nuvenzinha de chuva, ou um céu estrelado, ele vai me mostrando como é que está a frequência desses episódios de perda de urinária. E ele vai se motivando também, a gente vai retroalimentando, parabenizando de alguma forma, que ele vem melhorando ao longo da terapia. A gente precisa diminuir a ingesta de líquido antes de ir para a cama, como eu falei. Líquidos de caráter diurético, tipo abacaxi, isso tem alguma influência ou não? Tem, isso vai aumentar. Mas assim, não é deixar a criança com água mesmo, a gente diminui. A partir das 5, 6 horas da tarde já diminui. Não é deixar a criança com sede.
Certo. É muito comum, por exemplo, aquele aniversário, que a criança foi para o aniversário à noite. Muito refrigerante, suco, aquela coisa, a criança vai perder xixi na cama. Aí os pais precisam se atentar também nessas questões aí de aumento da ingesta hídrica por algum motivo. E aí o que acontece? Uma coisa é essa terapia de anti-V, você programar ao longo da noite ele acordar. A gente pode usar medicamentos também, só que em geral não é a primeira linha de tratamento. E a gente tem um aparelhozinho que é o alarme, né? O alarme você encontra em qualquer plataforma de venda hoje. Antigamente era muito difícil, era caro, e hoje tem até um preço acessível. O que é o alarme? O alarme nada mais é do que um dispositivo com sirene e que tem uma abraçadeira que você coloca no braço da criança. E aí tem um bloco com um sensor, tem um fio atrelado à sirene que tem um sensor que você coloca na roupa íntima da criança, ou na fralda, né? Ou na cuequinha, na calcinha. E aí, quando a água bate, o líquido bate da urina no sensor, ele dispara uma sirene. Isso faz com que a criança tenha um reflexo ativo. Um condicionamento também. Isso vai condicionar a criança. Então, qual é o reflexo ativo? Ela contrai o esfíncter, ela controla, ou ela mantém o sono, ou ela acorda e vai ao banheiro e urina. E aí ela vai participando do processo e a gente vai condicionando. Claro que os pais precisam estar do lado. Nesse caso, então, há um processo também evolutivo no sentido de que eu acordei, mas não despertei, não foi suficiente para eu levantar. Exatamente. Tem essas questões também. Tem essas questões. Aí mas ela pelo menos contraiu. Aí ela vai ganhar mais algum tempo de sono. Certo. Você entendeu? E toda vez que ela vai acordar com a sirene. E aí ela vai aguentar até o momento que ela realmente vai precisar ir ao banheiro. Então é um trabalho que vai envolver realmente todo esse conjunto, dependendo, claro, do caso, né, dependendo da situação, mas de uma forma geral, a gente volta a fazer, eu acho que esse apelo necessário para que os pais participem ativamente desse processo. Precisa de todo o apoio dos pais, toda a compreensão, né? É um tratamento, Leno, que não é curto, às vezes leva de 4 a 6 meses, mas em geral, quando a criança consegue o condicionamento completo, ela dificilmente vai ter recidiva. Né? Com o uso do alarme, a gente chega até 70% dos casos de cura total, ou seja, de 10 crianças, 7 vão completamente resolver, e a chance de recidiva é cada vez menor. Então, se a gente fosse classificar, doutor, dentro do aspecto fisiológico, tá? Dentro do aspecto psicológico e dentro do aspecto assim, comportamental, com essa participação nas famílias, como é que o senhor dividiria o número de atendimentos que o senhor tem? É mais questão fisiológica, é mais questão psicológica, que aí envolve essa questão do estresse, que envolve a questão da ansiedade, ou é mais realmente uma questão de adaptação comportamental com a participação dos pais? Como é que o senhor dividiria dentro desses 3 elementos? Felizmente ainda é mais fisiológico. Ainda é mais fisiológico? É, mais fisiológico. Eu diria que 60% dos casos que chegam ao consultório tem um bom resultado, porque é mais fácil também de tratar. Né? Sim, a questão fisiológica. Agora, a questão psicológica, ela vem ganhando espaço. Aí eu diria que estaríamos em torno dos 20% a 30% dos casos. Então quase um quarto dessa proporção. Um quarto, mais ou menos. É um número significativo. Exatamente isso. É um número significativo. Significativo. E evoluindo, não? E talvez sim, né? A gente talvez precise de um tempo maior aí de observação criteriosa, com esse foco, com essa visão. O mais longo de tratamento desses aspectos é o quê? É o fisiológico? É o mais longo no tratamento? Na verdade, às vezes é multifatorial, né? Às vezes tem o psicológico associado ao fisiológico e que quando tem esse componente multifatorial, o tratamento é mais longo. Agora, quando é alguma coisa focada, a gente tende a ter um resultado mais breve, de melhora. Meninos ou meninas? Qual é a quantidade maior que apresenta essa questão da enurese? Meninos. Meninos. Mais comum. Mesmo com o aparelho reprodutor ser externo, são os meninos. Mas, as meninas parecem ter uma evolução natural maior do que a gente, né? Inclusive de autocontrole. É verdade. Mas como é que eles lidam com isso, os meninos? Porque tem toda aquela estrutura, né, que nós temos, né, de estereótipo, que o homem não pode fazer isso, que isso aqui é fragilidade. Muitas vezes os pais passam essa ideia, né, de que a estrutura masculina nos exige uma certa frieza no trato com as nossas limitações. Né? Como é que eles respondem, as crianças? As crianças? Na verdade, hoje eu não vejo mais tanto, assim, no consultório, na minha prática diária, tanto aquela cobrança por ser
menino e tal, aquela coisa, Certo, né? Eu não certo. vejo mais isso. Isso antigamente a gente até via, na época da minha formação, uma cobrança maior. Hoje isso parece que Já está tendo um certo equilíbrio, né? então, assim, os pais, eu vejo mesmo como uma preocupação familiar, mas no, independente de por ser menino, eu não vejo tanto esse preconceito, não. Certo. E aquela situação que eu lhe perguntei, sinal amarelo, quando é que eu realmente detectei, opa, eu vou ter que procurar um urologista, porque eu acho que a coisa fugiu do controle. Na verdade, quando primeiro a criança passou dos 5 anos de idade, aquilo que a gente conversou no início do nosso diálogo aqui. E a frequência também vem aumentando muito. Então, aquela criança que tem mais de 2 episódios de perda de urina ao longo de um mês na cama e em 3 meses subsequentes, essa criança precisa de cuidado. Precisa de verificar e fazer uma análise. Ou seja, para você chegar no diagnóstico de enurese, de xixi na cama, não precisa também fazer xixi todo dia. Porque às vezes as pessoas têm, tá aí. têm uma... acha que, não, fez uma vez, é normal, pode acontecer, tudo bem. Certo. Mas aí fez 2, 3 vezes ao longo de um mês, precisa de ajuda. E se isso se repetir nos próximos 3 meses. Isso também tem digamos assim, um histórico dos pais? Por exemplo, o pai diz, Sim. então, olha, eu também era assim, né? Ou a mãe. O fator hereditário tem toda a relação. Porque passa pelo caminho fisiológico, né? Exatamente. Passa por essas Então você questões. carrega essa carga genética, né? E que você vai precisar, se o pai também teve esse atraso no desenvolvimento neurofisiológico, provavelmente a criança pode... Não é obrigatoriamente dessa forma, mas geralmente tem relação na história familiar dos pais para a criança. E as famílias, doutor, só para a gente já ir de caminho de encerramento da nossa entrevista, só essa curiosidade, né? As famílias, quando chegam no seu consultório, elas abrem realmente o problema ou elas, de alguma forma, elas acabam dizendo, olha, a culpa é dele, da criança, ou a gente não tem nada a ver com essa história, então, olha, nós estamos... Como é que é essa primeira abordagem? O que o senhor tem como média aí da história? Os pais assumem junto com a criança aquela situação ou eles tendem a jogar para a criança o problema? Infelizmente não, Leno. Mesmo, Geralmente o foco é na criança. A culpa é dela? Tem alguma coisa ou não, acontecendo tem com alguma coisa, ela. problema com ela. Okay. E aí a gente tem que entender que a criança, às vezes, ela se expressa por conta de problemas do nosso meio, né? Sim, com certeza. Então tem coisas assim, um claro, reflexo, quando é alguma coisa fisiológica, por isso que a gente tem que ter esse cuidado durante a nossa conversa. Ok. Para a gente poder entender melhor o que realmente está acontecendo e poder ajudar a família como um todo. Ok, doutor Alfredo Abud, urologista infantil, queria agradecer a sua presença aqui no nosso agradeço. programa. Acho que muitos esclarecimentos extremamente importantes para esse trato, mas eu acho que o que fica realmente, pelo menos para mim, né, é a importância de se importar com o outro, né? Sim, de perceber perfeito, isso aí, né? Eu acho quanto que isso é legal. Quanto o nosso ambiente familiar, para o nosso desenvolvimento neurofisiológico, emocional é importante. Porque senão isso pode se manifestar não só na nossa questão social, na nossa questão social, mas fisiológica mesmo, né? Você vê que as coisas estão atreladas, né? A gente precisa estar cada vez mais próximo um do outro, entender, ser empático para nos ajudar. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Leno. Pela sua presença aqui conosco. E muito obrigado a você que acompanhou o nosso programa Diálogo Aberto dessa semana. Viu como tantas formas você tem para ajudar as pessoas, ajudar a sua família, mas também